Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, galera, temos jogo, né? Bahia e Ceará pelo Brasileirão, já que é o que nos resta ultimamente. É o que tem pro Bahia. Eu tinha até dito, eu não vou me cansar de falar isso, porque eu tinha dito uns vídeos atrás se o Bahia iria conseguir se manter no G4, né? Já que era só o que tínhamos agora, Brasileirão. Os atletas já viajaram ontem, as fotos aqui, e é o que nos resta. Alguns meninos da base estão vendo sendo utilizados, eu fiz até um vídeo falando sobre isso também. Se o Ceni realmente vai utilizar, não sabemos. Fica aquela incógnita, né? O porquê de não usar o Cauê, mas tudo bem, é para lá que vai. Ultimamente, após o jogo contra o Fluminense, né, o rendimento do Bahia caiu um pouquinho. Atualmente nos encontramos no Brasileirão nesta situação aí, mas agora espero que vá com tudo para cima do Ceará hoje. Tudo ou nada, temos que triunfar, porque senão vai ser só ladeira abaixo, né não? O poderoso Mirassol, onde se encontra o Mirassol, que estava perdido para o Botafogo de 3-0 e conseguiu aí empatar. E teve ainda um gol, né? A gente viu isso aí. Mas hoje eu quero trazer um vídeo para vocês, que eu tinha até falado no último vídeo, de uma galera que estava falando sobre o último jogo do Bahia, né? Bahia e Cruzeiro. E o teor principal desse vídeo disso. O Bahia é um time que hoje não mete medo em ninguém. E isso é forte. Por quê? Com o investimento que nós temos, com os jogadores, entre aspas, que nós temos, com a estrutura que hoje o Bahia tem, não era para a gente ouvir esse tipo de comentário e não era para isso estar acontecendo. Mas é o que reflete o Esquadrão de Aço com as suas pipoquices. Será que eu posso usar essa palavra? Até fugiu um termo aqui da memória. Mas com as suas falhas medonhas em jogos que são cruciais, decisivos e passa vergonha. A gente já sabe dessa conversa, desse blá blá blá. O Ceni que insiste em certos jogadores que, para mim, tinha que dar um tempinho, dar uma respirada. Cauli, por exemplo, vão pegar no meu pé porque eu tô falando muito do Cauli ultimamente, mas é porque algumas atitudes do Cauli no último jogo me chamou muita atenção e me deixou muito chateada. Então, por isso que eu tô falando muito do Cauli aqui ultimamente. Mas, bora pra frente. Bora acompanhar esse comentário. E, assim, é muito triste ouvir isso, mas é a realidade. O Bahia hoje não mete medo em ninguém. Até dentro de casa, né? Que a gente estava invicto dentro de casa, um desempenho muito bom, com a torcida, né? Ajudando e que ajuda sempre, que sempre vai ajudar, porque essa torcida do Bahia maravilhosa nunca abandona. Bora acompanhar. Aqui e dando todos os méritos ao Cruzeiro, mas o próprio Leonardo Jardim reconheceu que não foi a melhor partida do Cruzeiro. Isso causado pelo Bahia, só que o Bahia não ganhou. Então assim, o Bahia jogou muito mal contra o Fluminense, acho que todo mundo criticou muito o Bahia, a postura do Bahia, não só os dois jogos, né, mas principalmente o segundo, né, porque o primeiro foi mais uma dificuldade de conseguir furar o bloqueio do Fluminense do que a postura. O segundo, a postura do Bahia incomodou. E perdeu. Nesse jogo, mudou alguns titulares, né? Trocou 3 peças o Ceni para esse jogo. O time jogou bem, mas perdeu também. O que tá acontecendo com o Bahia? Como é que vocês avaliam esse momento do Bahia? O Ceni parecia bem abatido na coletiva. Ele já tinha... Aí fica a pergunta. Eu estou com essa pergunta na minha cabeça. O que está acontecendo com o Bahia? Lógico que temos várias questões aí, departamento médico, lesão, né? Muitas lesões, o que acarretou bastante. Mas, gente, acende uma chave, até peguei meu pincel aqui, porque eu tô, na moral, é sério. A principal de todas, para mim, a principal de todas é não contratar.
não reforçou o time na segunda janela, porque trouxe uns gatos pingados. O Sanabria, até então, do elenco principal que a gente está vendo, é só o Sanabria e o João Paulo. E até agora só usou o Sanabria. Eu esperava muito ver o Cauê Furquim já atuar. E esse menino tem potencial para já atuar no Brasileirão. Mas... demonstrando a frustração dele na coletiva, com uma pergunta que realmente às vezes também não ajudou muito, né? Como é que tá o clima no vestiário? Ele, tá uma merda, não sei o quê. Tipo, já deu essa resposta pós-eliminação. Aí ontem, ele meio que também rebateu um repórter falando, pô, até o minuto 75 ninguém estaria falando de nada, de desânimo, de crise, de nada. Mas aí depois as coisas aconteceram. A casa tem 90. É isso que eu ia falar, o jogo tem 90, então... Mas enfim, o que acontece? Como é que vocês estão avaliando esse momento do Bahia? Já é pra pensar, óbvio, não tô dizendo em interrupção de trabalho, acho que o Ceni tá muito bem lá, mas já é pra pensar em recálculo de rota pra alguma coisa, trocar algumas peças, mudar alguma coisa? Cara, eu falei no meu canal e fui bastante xingado quando eu falei sobre Bahia. Mas vai fazer questão de repetir, né? Eu gosto da... Não, mas isso é o peito que ele tem pra fazer isso. Uma coisa que não dá pra reclamar do amigo aqui é de falta de personalidade. Esse é o meu problema. Às vezes até demais, né, meu irmão? Cara, assim, o que eu falei é o seguinte, o Bahia não mete medo em ninguém. Em ninguém. Ninguém tem medo do Bahia. Ninguém. E o Bahia tem jogador pra meter medo nos outros, tem organização tática, tem técnico, tem estrutura pra meter dinheiro. medo. E a comparação que eu fiz foi, cara, o Atlético Paranaense, pra pegar assim, porque obviamente o Bahia ainda não está no nível de Flamengo, de Palmeiras, do Cruzeiro. O Bahia tá um degrauzinho abaixo, pelo menos. Temos de elenco mesmo, assim. O Bahia ainda não tem um goleiro confiável, o Bahia ainda não tem um centroavante confiável, tudo bem. Só que assim, o Atlético Paranaense também não tinha. E metia medo nos outros. Mas o teu ter medo, ele vai mais pro lúdico, né? Porque assim, a gente acabou de falar aqui que o Bahia perdeu o primeiro jogo em casa. Não, então, o Bahia é um time competente. Só que assim, se tu vai jogar uma final contra o Bahia, você vai confiante. Porque o Bahia não mete medo. Porque o Bahia, nas horas decisivas, se você pegar o ano do Bahia... Esse elenco do Bahia, assim, esse jogador... Esse recorte do Bahia desse ano, pegando um pouquinho no ano passado. O Bahia é campeão do Nordeste. Campeão baiano. Exatamente. Nesse nível, quando o Bahia encara iguais a ele, ou um pouco abaixo, ele até consegue os seus resultados. Só que assim, quando o desafio sobe, não é que o Bahia não consegue vencer o desafio. O Bahia joga menos do que ele joga. Então, assim, pega... Sente jogos, você diz sente jogos. Cara. É um time frouxo. Desculpa. E várias vezes, em várias entrevistas, eles falam que eles precisam ganhar casca. Eu vi algumas. Exatamente. De jogador, o próprio Ceni fala que o foco do Bahia é... Quando acontece a questão da Libertadores, até meio parecido com o cenário desse jogo em relação ao jogo do Nacional, que em poucos minutos tá jogando muito melhor e tal, né? E perde em poucos minutos. Mais ou menos o que aconteceu ontem também. Ele fala sobre isso, assim, vários jogadores vieram a falar sobre, o foco do Bahia, então, é se manter em Libertadores, porque fazia 36 anos que não chegava uma Libertadores até chegar nessa. E agora, estando em Libertadores, recorrentemente, vai ganhando casca, vai virando um time, experiente nesse sentido em grandes decisões, que acho que concordo 100% com você na questão não meter medo. No pior, Inter consegue ganhar desse Bahia. Então a gente fica tipo, mas eu acho que, especificamente agora falando sobre o jogo de ontem, cara, ele tira as pés depois do gol. É verdade que o Bahia jogou muito melhor pra mim ali pensando no primeiro tempo, principalmente o início do primeiro tempo, ali até talvez uns 30 e tantos minutos. Mas o Cruzeiro também teve sua chance ali. Teve, não, então, por isso que eu até falo até os 30 e tantos minutos, que eu acho que era onde tava melhor o Bahia em relação ao Cruzeiro. Mas em nenhum momento amassou o Cruzeiro. Não tem. Eu quero acreditar que seja algo que está sendo construído aos poucos, que nós, torcedores, não estamos tendo paciência. Eu, Amália, iludida, quero acreditar nisso. Espero que seja isso. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? O que nos resta agora é o Brasileirão, é se segurar no Brasileirão, jogo fora de casa. E é isso. Beijo, tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.